Queridos irmãos, retornando à sequência, capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, Então eu parei no parágrafo que diz assim: pela forma poderão impor-se aos homens? Não, porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? É o que nós já tratamos a respeito de profetizar, de demônios. Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, Que é contrária à moral e à religião. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Porque isso tudo acontece, gente, dentro de todas as agremiações. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. E isso é verdade, gente. Derramais o sangue do vosso irmão em meu nome. Eu já comentei isso algumas vezes, mas eu vou comentar novamente. É triste saber que muitos padres jogam água benta nas baionetas, nos fuzil, nos tanques de guerra, nas bombas nucleares, antes dos soldados ir à guerra. Em nome de Jesus. Olha que absurdo. Como eu disse em alguns vídeos, que os maiores patrocinadores de toda desgraça no mundo é o catolicismo, porque ele financiou toda desgraça, financiou as inquisições, financiou a escravidão, financiou as cruzadas. Estudem história que vocês vão ver que eu não estou falando besteira. Que fazeis? Corram lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O reino de Deus é para os brandos, os humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. A lei de amor. Jesus é a lei de amor. Jesus é a lei da caridade. Nada se foge a esses princípios. De forma que não adianta nós querermos fugir de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais fugimos, mais tropeçamos e metemos a cara na parede. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constitui não só a salvaguarda da vida celeste,
mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade. E nas coisas da vida terrestre, eis porque todas as atitudes humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o reino do progresso as arrastarão. Então nós temos que ficar muito atento com relação a todas estas questões. Porque o processo é sutil, muito é exigido, muito mais daquele que conhecimento tem. E nós, queridos irmãos, nós só somos enganados porque nós permitimos. E não devemos nos permitir sermos mistificados. Ainda mais na época que nós vivemos. Assim, nós devemos abrir os olhos, rogar a Deus e a Jesus a providência divina, a assistência e o amparo espiritual. Deus nunca nos deixou e nunca nos deixará órfãos. Mas é preciso que tenhamos merecimento, que façamos por onde de merecer. É preciso o nosso esforço, mas não aquele esforço através do fingimento, porque nós não conseguimos barganhar com a providência divina. Tudo é de acordo, nos concedido de acordo com a nossa fé e com o nosso merecimento. E todo aquele que procura barganhar com a providência divina, ele acaba, de alguma forma, se arrependendo. Porque ele deixa de cumprir os mandamentos das leis de Deus. E o mais interessante é que se não existisse a reencarnação, todos esses aqui estariam certos. Mas o interessante é que existe a imortalidade da alma. Existe a consciência onde tudo fica registrado. E existe o retorno ao corpo físico. E todo aquele que lesa retorna ao corpo físico carregando os estigmas dos maus comportamentos. Isso tanto eu digo a todos religiosos, inclusive aos espíritas. Aos espíritas muito mais é cobrado, porque aos espíritas muito mais foi confiado. Então, o primeiro mandamento das leis de Deus para os espíritas é: espíritas, amai-vos. E o segundo mandamento é: instruí-vos. Dirigentes de casas espíritas, se instruam. Procure se instruir. Não engane as pessoas que batem à porta da casa espírita que você dirige. Não use de mistificação, nem de charlatanismo, nem de esoterismo. Se você percebe que dentro da casa espírita que você dirige não está condizente com as obras de Kardec,
Não tenha medo de banir tudo e começar do zero, mas não se acovardam, permitindo que ali continue aquela bagunça, porque aquela bagunça você responderá quando retornar ao mundo espiritual. Então devemos nos aproveitar enquanto nos encontramos no corpo físico. Não devemos permitir que retornemos à pátria espiritual como Aniceto e como Acelino no livro Os Mensageiros de André Luiz. Quando lá se arrependeram do que fizeram aqui no corpo físico. Se nós nos encontramos aqui, vamos procurar fazer aqui, queridos irmãos. Vamos nos unir. Eu não sou polêmico, como muitos dizem. Eu falo a verdade. E acha ruim aqueles que a carapuça serve. E nós vamos falar tanta coisa aqui ainda que vocês nem imaginam. Sabe, nós vamos falar aqui da raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Nós vamos falar dos 6 dias que o mundo foi criado e da perda do paraíso. Nós vamos falar aqui um dia de muitas outras questões que vai te arrepiar a coluna. O Espiritismo não faz milagre, e nem o catolicismo, e nem religião alguma. Os milagres no sentido teológico. Faz Deus milagre? O sobrenatural e as religiões. Olha que maravilha, queridos irmãos. Elementos fluídicos, né? Formação e propriedade do perispírito. Nós vamos falar. Um dia nós vamos tocar nesses assuntos. Encarnação dos espíritos. União do espírito à matéria, né? Princípio espiritual. O homem corpóreo. Só que nós vamos falar gradativo, sabe? Vai ser aos poucos. Revoluções periódicas, idade das montanhas, dilúvio bíblico. Olha que tema gostoso. Isso na Gênese. A alma na terra. Nós vamos falar também um dia do milagre dos pães, né? Nós vamos falar da morte física de Jesus. Nós vamos falar de Maria, sua mãe. Você aguarde, porque virão tantos assuntos pela frente. Nós vamos falar do Senhor morto e das procissões. Mas tem assunto tão gostoso.
Gostoso no sentido de que iremos trocar informações. E isso muito nos ajudará. Como de costume, agora é o último capítulo, é o último vídeo. Eu quero de coração agradecer aos diretores desse canal maravilhoso que é o YouTube. Não é puxando saco, não, é reconhecendo, de acordo com o meu coração, o trabalho desses exímios trabalhadores, que permite que eu possa colocar estas instruções para elevação da alma, do espírito das pessoas em rede mundial. Da minha parte, o meu muito obrigado aos diretores, aos trabalhadores, aos responsáveis, a vocês, meus amigos, o meu muito obrigado pela atenção de vocês e que Cristo os ilumine hoje e sempre. Até o próximo tema.